Bom dia a todos, nosso público presente aqui. Bom dia aos nossos parceiros aí que estão online conosco. Muito obrigado por participar e prestigiar aí o nosso evento. Mas, como sempre, a Light Vision ela traz esses treinamentos, entendendo que é muito importante mostrar os recursos, mostrar o que tem de mais novo no mercado e não simplesmente vender, né? A parte de venda é muito fácil até. A gente costuma brincar que tirar pedido é a coisa mais fácil. O problema é que você entender a necessidade do cliente, é você entender como as coisas funcionam e quais são os melhores caminhos para que a gente possa trazer soluções cada vez melhores e, sobretudo, mais econômicas, né? Então, a série H, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é do nosso parceiro Novistar, que é uma empresa conceituada no mundo inteiro. A Novistar, para quem não conhece, é uma empresa que começou fabricando Sendicard e Receive Card para painel de LED. Basicamente fazia só isso no início. Então, toda a parte de controle, toda a lógica, né, toda a inteligência dos painéis de LED, da grande maioria dos painéis aí no mundo, hoje utilizam a tecnologia da Novistar. E depois a Novistar começou a crescer e começou a investir em outros produtos. Aí gerou aí uma série de produtos de videoprocessamento com controlador embarcada, e até chegar nessa linha mais profissional, nessa linha maior, que é a série H, que a gente vai falar daqui um pouquinho. Como Light Vision, muitos dos senhores aí já nos conhecem há bastante tempo, mas a empresa ela já está no mercado há mais de 30 anos, como distribuidor de projetores multimídia, e hoje nós temos uma linha muito, muito grande. E é importante a gente passar também essas informações, porque tem muita gente que, quando descobre que a gente vende um determinado produto, fala assim, poxa, eu não sabia. Pô, você vende isso? Pô, a gente não sabia, né? Ninguém falou, não foi divulgado, ou, de repente, esqueceu de dar uma visitada no nosso site lá. Mas hoje a Light Vision tem, além da parceria com a Absen e com outros fabricantes aí de painel de LED, nós temos a marca própria também, a marca Light Vision. Nós temos toda a parte de processamento com as melhores marcas aí do mercado. Nós temos a parte de projetores, continua, que é a mais antiga, e continuamos. Nós temos hoje também a parte de áudio, QSC, nós somos distribuidores oficiais da QSC no Brasil, que tem produtos também fantásticos, tanto para eventos quanto para instalações fixas. E somos distribuidores também da Shure. Então, que vocês precisarem aí da parte de microfones e etc., a Light Vision também provê isso. E o parceiro mais recente aí, que a gente acabou de assinar um contrato, é a ViewSonic. Então, a gente passa a ter toda a linha de projetores da ViewSonic, sobretudo os monitores. Então, tem monitor de toque, tem monitor com automação. A gente vai participar agora no mês de maio de uma feira chamada Bet Educar, que antigamente era só Educar, agora é Bet Educar, onde vai ter um stand lá como o ViewSonic e teremos lá alguns produtos da ViewSonic. Então, vai ter monitor lá de 65 polegadas, 75 polegadas, vai ter projetor, enfim, uma infinidade de novas soluções, novos produtos e novos parceiros. Então, conte sempre com a gente. O propósito sempre é esse, a gente identificar alguns produtos especiais no mercado, fazer aí uma apresentação, fazer um treinamento, mostrar para os senhores, aí, muitos de vocês aí que estão aqui conosco, e principalmente online, são técnicos, né, que utilizam essas ferramentas no dia a dia, e o nosso conceito é sempre fazer esses treinamentos gratuitamente. Então, a gente não costuma cobrar cursos, né? Nós não somos uma empresa de cursos. Nós temos até um parceiro aqui que faz isso, né? Depois, se ele quiser dar uma palhinha aí, sem problemas. Que aí vende, de repente, eu queria entender melhor como é que configura painel, entender melhor como é que monta, tal. A gente tem parceiros aí para indicar, que aí não é muito a nossa praia, tá? Nossa praia é mais falar de uma forma técnica de como as coisas funcionam e quais são os caminhos que a gente possa adotar. Eu convido vocês a assistirem um vídeo bem curtinho do nosso parceiro Novistar, para vocês entenderem
o quão grande é, o quão importante é esse parceiro para a Light Vision e, sobretudo, para os senhores aí que são compradores dessa tecnologia. Realmente foi bem curto. Quero aproveitar e agradecer aí aos nossos parceiros da Novstar, uma empresa importante aí no nosso negócio. Detém hoje aí um percentual aí de vendas no mundo muito importante. E aqui no Brasil, com certeza, não é diferente, né? Haja visto que a grande maioria dos senhores aí que trabalham com painel de LED trabalha com Novstar, né? Pode até não saber, mas indiretamente trabalha com Novstar, né? Existe, claro, outros concorrentes aí, mas que estão cada vez com um percentual menor e cada vez mais difícil até de encontrar produtos. E aí a grande vantagem de usar Novstar e se popularizar em Novstar é justamente na gama de produtos, na segurança. E é impressionante quando a gente assiste um vídeo como esse, de ver como uma indústria na China evoluiu tanto, né? De ver que hoje eles têm tecnologia de ponta, que hoje eles conseguem desenvolver sistemas aí da mesma maneira que Europa, Estados Unidos, né? Que não está mais concentrado só na mão deles, né? E a grande vantagem é trazer produtos que hoje, eu diria que nesse caso aqui da série H, só a Novstar tem, né? Com essa pegada, com essa tecnologia, com os recursos que a gente vai apresentar aqui, só Novstar. Muito bem, sem mais delongas, vamos direto ao ponto, que eu sei que vocês estão ansiosos aí por informações. Então, eu apresento a vocês aqui a série H. Bom, primeiro um pouquinho de história, né? Não dá para a gente começar sem contar um pouquinho por que eles chegaram à conclusão que deveria criar
uma série chamada série H, né? Qual era o propósito disso? Qual é o objetivo? Então, o painel de LED é um produto que já existe no mercado há um bom tempo, né? Vários anos, e há não muito tempo atrás, nós nos deparávamos com painéis P30, P25, P15, P10. O que é isso? São produtos com dot pitch com uma distância enorme, né? A resolução baixíssima e painéis não tão grandes, né? Por quê? O custo naquele momento era um custo ainda, não digo proibitivo, mas um custo elevado e que não dava para expandir, e o mercado ainda era uma tecnologia recente, era uma tecnologia que o mercado ainda não estava entendendo de uma forma apropriada. Então, como qualquer novo produto, há um tempo aí de maturação. E esse produto ele foi evoluindo, ele foi crescendo e etc., foi se popularizando, foi tomando espaços de outros equipamentos, como, por exemplo, projetores, né? Muitos de vocês aqui, eu sei que já trabalham, ou trabalharam e trabalham ainda com projetor multimídia, mas que no passado era basicamente a fonte de display para um evento, né? E hoje esse carinha aqui já toma muito espaço, né? E com isso e com a evolução do produto, o que começou a acontecer? Os dot pitches, né, que é a distância entre o pixel, que nós falamos lá que começou com P30, com P25, P15, etc., hoje já chegou, já tem disponível no mercado o P08 e já ouvimos falar em P06. Ou seja, é uma distância de pixel minúscula, né? Consequentemente, o que vai acontecer? Quanto maior a resolução, mais demanda processamento, mais demanda controle. E uma outra questão é o tamanho das telas. Uma tela como essa aqui, por exemplo, que nós estamos usando, há 5 anos a gente não encontraria uma tela desse tamanho dentro de um estúdio, né? Hoje a gente já consegue encontrar uma tela desse tamanho. Quando a gente fala em eventos externos, vai para grandes eventos e tal, não é incomum se deparar com telas aí de 10, 15, 20, 30 metros de largura, né? Consequentemente, uma resolução monstruosa. E aí, qual que é a solução que existia até então e que muita gente ainda utiliza? Então, por exemplo, para montar um display, para montar um LED de 15.360 pixels na horizontal por 6.770 pixels na vertical, pensando numa situação convencional, nós precisaríamos de um splicer ou de uma matriz com 40 saídas em DVI. Consequentemente, 40 cabos conectando a 40 controladoras da própria Novistar. Essa aqui é a foto de uma MCTRL 660, que é muito famosa no mercado. Muitos de vocês aí trabalham com ela, né? A empresa de vocês com certeza tem mais do que uma, né? Tem algumas aqui que tem algumas centenas até, né? E aí o que acontece? Então você entra com as fontes aqui, passa por uma matriz, entra em 40 controladoras linkadas e para chegar efetivamente ao display, né? Bom, é o que temos para o momento? É o que temos para o momento. Então, vai fazer o quê? Precisa montar o display com essa resolução, né? Não tem outra alternativa. Será? Agora tem. Então, vamos ver. Bom, isso aqui é uma brincadeira até do pessoal da Novistar, né? Esses slides foram criados por eles. O que acontece numa instalação onde eu tenho tantos equipamentos ligados, né? Então, são essas situações aqui, ó. Aqui mais organizado, né? Óbvio, mas eu não fujo muito dessas bagunças aqui. E aí, o que acontece, né? Não é só o problema, não é só a questão visual, né? De o cliente chegar lá, do diretor técnico chegar lá, olhar e falar assim,
desculpa a expressão, mas que zona é essa? Que bagunça é essa? Né? Isso é uma questão. Quer dizer, o cliente olhar e falar assim, pô, tem alguma coisa errada. Né? Eu estou investindo algumas centenas aí de reais, muito mais do que centenas, milhares, etc. E, de repente, eu chego aqui na House Mix e vejo toneladas de cabo, né, meio bagunçado e tal. Bom, isso é uma questão. A outra questão é o seguinte, e se der pau? Um desses equipamentos aqui resolveu parar. Por qualquer motivo. É impossível isso acontecer? Vocês vão conseguir me responder melhor do que eu, né? Que é o dia a dia de vocês. Não é. Como é que eu identifico isso? Ah, mas espera aí. Você é vendedor, cara. A gente trabalha com redundância. Você está achando que nós somos bobo? A gente tem segurança. Claro que tem. A gente sabe disso. Mas a hora que dá um pau, tem que resolver esse pau, não tem? A hora que dá um problema, eu preciso achar. Mesmo que a redundância tenha dado uma disfarçada na situação. Né? Continuando. Então, bom, quais foram os problemas que a engenharia da Novistar identificou? Muitos equipamentos, né? Uma alta taxa de erro e uma confusão de cabos. Tá? Que é exatamente isso que a gente acabou de falar. Ó. Muitos equipamentos com cabeamento complexo, limitação na configuração de layers, problemas com sincronismo, alta latência com experiência visual ruim. Bom, vamos entender primeiro a questão do problema de sincronismo. Quando nós temos que trabalhar com várias controladoras, o que acontece? A gente vai linkar uma controladora na outra, né? Só que cada controladora tem um tempo de processamento, não tem? E aí a resposta, que é o sync, pode chegar em tempos diferentes. Consequentemente, o que vai acontecer? A hora que esse negócio bater lá no final, a imagem chegar meio zoadinha, né? Não chegar assim tão perfeitinha, tão bonitinha. E aí, se pega um cliente com um olho muito clínico, ele olha assim e fala assim, por que está torto? Por que a imagem não ficou legal? O que está acontecendo? Né? E muito provavelmente em função da quantidade de equipamentos que a gente esteja utilizando. A latência é um outro ponto hoje crucial, sobretudo pelo caminho que a gente está vendo aí que o mercado está indo, que é para essa realidade aumentada, que é para situações onde vai requerer cada vez mais produtos de maior qualidade, entendeu? E principalmente tecnicamente falando, né? Então, até para quem ainda não está antenado para isso, uma dica, né? Estudem, porque esse é o futuro, né? Esses estúdios aí com realidade aumentada, com XR, não sei o quê, é o produto do momento, tá? Bom, aí chegamos finalmente na H-Series, ou Série H. Ela tem 4 diferentes tamanhos de chassi. H2, H5, que é essa que nós estamos utilizando aqui, que vocês vão poder usar. Para quem está aqui conosco, pode até depois fazer um hands-on, né? Para quem está online, desculpe aí, pessoal. H9 e H15. Isso quer dizer o seguinte, altura de rack, tá? 2 alturas de rack, 5 alturas de rack, 9 alturas de rack e 15 alturas de rack. Muito bem. Aí nós vamos fazer uma comparação com aquela situação inicial, onde a gente colocou lá atrás que precisaria de uma matriz com 40 saídas, 40 controladoras e etc, etc, versus o sistema que a Novistar apresenta. Então, aqui nós estamos utilizando a entrada com H-Series, utilizando uma H15 e tendo o resultado final do painel de 15.000 por 6.700. Somente um equipamento. Consequentemente, o que a gente vai ganhar com isso? Rapidez da instalação, flexibilidade, diminuição de cabos,
diminuição de problemas e, sobretudo, o ponto principal aí, a velocidade de conexão, a velocidade de processamento entre o input e o display. Tá? Ou seja, a latência vai cair para entre 2 e 3 quadros somente. É muito rápido. É muito rápido. Aqui, o que nós já falamos, né? Esse número aí que salva até 80% aí de economia de cabos, isso aí foi informado pela própria fábrica, tá? Isso aí uma identificação da Novstar. Considerando que utilizaria um rack lá com vários equipamentos versus um único sistema. Aqui a gente vai abordar, gente, alguns benefícios da série H. Um único device, ou seja, um único equipamento, já com SAND card 4K integrada. Para quem conhece a MCTRL 4K da Novstar, é o produto. Tá? Só que ao invés de ser um chassi, né, como é a controladora MCTRL 4K, aqui passou a ser uma placa. Então, para os senhores que estão aqui presentes, fica fácil ver, né, ao vivo em cores, ela funcionando, inclusive, porque é ela que está alimentando o painel. Aqui eu tenho, cada uma dessa aqui é uma controladora 4K. Nesse caso especificamente, nós temos duas controladoras 4K aqui. Ok? Bom, capacidade de processamento. Vocês conhecem alguma processadora que chega a 208 milhões de pixels de processamento? E que conecta painel? Perceberam agora quando eu falei só nós temos? Quando eu falo só nós temos, não é só nós Light Vision, mas só nós a Novstar. Então, e aí tem uma outra questão importante, que a conexão entre processamento, né, entre SAND card e receive card, ela é específica. Ou seja, se o meu painel não utiliza Novstar, eu não consigo utilizar esta controladora aqui. Eu consigo até usar essa videoprocessadora por outros meios, depois a gente vai mostrar como. Mas a grande pegada aí é exatamente isso. É eu me conectar direto com as receive cards da própria Novstar. Até 16 layers em single link por cartão de saída. Então, cada cartão eu consigo ter até 16 layers em Full HD, 8 layers em Dual Link, 4 layers em 4K. 4 layers em 4K. E eu consigo ter aqui até 30 cartões de input e 120 de 2K. Isso pensando já na grande, tá? Bom, quais são as opções de inputs que nós temos? 3G SDI, DisplayPort 1.1, DisplayPort 1.2, que já faz o 4K 60 Hz, DVI, HDMI 1.4, HDMI 2.0, que é o 4K 60 Hz também, vídeo composto, VGA, e o IPC é uma entrada direto para câmera PTZ, que é exatamente essa entrada aqui, ó. Ok? Pô, mas por que tem vídeo composto e VGA? Ninguém mais utiliza isso. No Brasil, com certeza não. Mas a Novstar é uma empresa que fabrica para o mundo. E existem, inclusive na China, algumas instalações que ainda utilizam vídeo composto e ainda utiliza VGA. Né? Lembrando que a China é um dos países mais populosos do mundo, com aproximadamente 1,3 bilhões de habitantes, ou algo que valha, é mais ou menos esse número, eu não tenho o número exato, é mais ou menos isso, comparado com a nossa, que é 216 milhões, aliás, é um pouquinho maior. Né? Então, quando a gente fala numa nova tecnologia,
Por exemplo, vou lançar algum produto para escolas, né? Você imagina o que tem de escolas lá, imagina o que tem de bancos de assento de escolar e etc. Então, essas tecnologias mais antigas, elas se fazem presentes porque são mais baratas. Então, muitas vezes se usa muito projetor VGA ainda, se utiliza muito cabo VGA em função disso. Então, as fábricas, e aí não é uma característica da Novistar, vocês podem pegar qualquer fabricante chinês, e nós trabalhamos com alguns deles, e eles têm essa característica de ter vídeo composto e de ter VGA também. Mas a Letvision está trazendo essas placas para o Brasil? Não, só sob encomenda. Né? A gente não vai trazer porque a gente entende que não faz nenhum sentido trazer essas placas para o Brasil. Sob encomenda, ok. Então, de saída, nós temos lá, essa daqui é uma preview, né? Uma placa preview, onde tem 2 portas Ethernet e uma HDMI 1.3, que é para gerar o multiviewer, que vocês podem ver logo ali no meu lado esquerdo, do lado direito de vocês aí, tá? Então, esse é o multiviewer, onde eu posso gerar isso através de um cabo HDMI ou do RJ45. Depois o meu amigo Ed vai abordar esse assunto logo mais e vai explicar para vocês como é que isso funciona, tá? Não vou entrar em detalhes agora, porque senão eu vou começar a atropelar as coisas e não é esse o propósito. Muito bem. Como cartões de saída, nós temos algumas opções. Primeiro, um cartão com 16 RJ45 e 2 portas de fibra. Tá? Então, para que essas portas funcionem, eu só preciso comprar aquele GBICzinho da própria Novistar, instala aqui, né? E ela vai conversar com um RX do outro lado. Tá? Então, já está embarcado aqui. Ok? Então, 16 portas RJ45. Existe uma outra opção de 20 portas RJ45 sem a fibra. Tá? Aumenta um pouco a capacidade, a gente já vai ver isso. Então, nesse cartão aqui, a gente consegue 10,4 milhões de pixels de processamento em cada cartão. Tá? Se nós utilizarmos aquela com 20 RJ45, passa a 13 milhões de pixels. Essa é a diferença. A largura máxima de 10.240 com 16 ou 10.752 pixels com de 20. E a altura, a mesma coisa, 10.240 com 10.752. Ok? Muito bem. Bom, a outra facilidade é a flexibilidade de layers, né? Como a gente já falou inicialmente, então ela suporta até 16 layers em Full HD ou em 2K, até 8 layers em Dual Link e 4 layers em 4K por saída, né? Qualquer layer eu posso jogar como full, tá? Não tem o layer específico como fundo, como full e etc. Tá? Então, eu posso criar aí uma quantidade muito grande de telas e, consequentemente, de layers. A solução tradicional aqui está mostrando a questão do sincronismo, né? Então, a diferença do que acontece aqui, olha, aqui dá para perceber bem, né? A falta de sincronismo na solução tradicional versus a H. E quando a gente fala solução tradicional aqui, a gente não está falando do produto do concorrente, nós estamos falando do nosso produto, que é utilizado hoje no mercado. Ok? Muito bem. A outra questão é a latência, né? Como eu falei para vocês, reduz para 2 ou 3 quadros, né? Então, aqui também dá para perceber bem a diferença, né? Entre aqui e lá. A questão da velocidade do processamento e, consequentemente, o resultado final. Bom, então, voltando lá naquele estudo inicial, onde nós tínhamos lá muitos equipamentos e cabeamentos complexos, integração total. Configuração limitada de layers, flexibilidade na configuração deles. Problemas com sincronismo, sincronismo perfeito. Alta latência, baixa latência. Então, com essa série,
elas resolveram todos esses problemas. Aí, uma pergunta que deve estar na mente dos senhores. A H2 é inferior à H15? Não. A diferença entre elas é a capacidade de quantidade de cartões, tanto de entrada quanto de saída. Então, os limites são diferentes, óbvio, né? Por quê? Porque os limites estão endereçados às placas de saídas. Então, a H2 eu consigo colocar uma quantidade menor de placa do que numa H15. Consequentemente, eu consigo ter mais flexibilidade na H15 do que na H2. Só que a H2 ela já tem capacidade para processar 20 milhões de pixels. E o software é o mesmo. Ou seja, os recursos que eu tenho na H15 são exatamente os mesmos que eu tenho na H2. O que eu consigo fazer na H15, ou na H9, ou na H5, eu faço na H2 e assim sucessivamente. A outra questão muito importante é a padronização de placas. Então, as placas são iguais de todas elas. E uma outra questão, que diferente de alguns fabricantes, tanto a Novistar quanto a Light Vision optou por comercializar essa linha de produtos com um chassi vazio. Ou seja, a gente traz o chassi branco, sem nada, né? Sem nenhuma placa de entrada e nenhuma placa de saída, somente a placa de controle, e a gente configura as placas de entrada e saída de acordo com a necessidade do cliente ou do projeto. Isso é muito importante. Por que eu estou abordando isso? Porque isso mexe diretamente no nosso bolso. Se de repente eu vou comprar um outro produto aí que já vem com aquela quantidade fixa de entradas e saídas, independente de eu precisar, eu tenho que pagar. Aqui não. Aqui, se eu tenho um projeto hoje onde eu vou utilizar só 2 cartões de entrada e um cartão de saída, eu posso montar ela assim. E gradativamente ir comprando os outros cartões, porque a instalação do cartão é muito simples, os senhores mesmos podem fazer. É só encaixar no slot lá e travar e acabou. E está feito. Ah, mas eu tenho uma H2 e tenho uma H9. Eu posso pegar a placa da H2 e usar na H9? Pode. E o inverso? Também pode. Tá? E eu vou me antecipar um pouquinho, agora o meu amigo Ed vai me xingar. Não dá para linkar uma na outra. Não dá. Tá? Ah, mas por que não dá? Porque o conceito é o seguinte: se precisa de mais inputs e outputs, compra um chassi maior. Não dá para linkar como outros fabricantes fazem, que usa o cabo de link, aí dobra a capacidade de inputs e outputs, tá? Nesse caso aqui, a gente tem que comprar um chassi maior mesmo. Não tem como mudar isso. Mas isso a gente não coloca nem como uma limitação. Isso é uma característica de projeto. Foi assim que a fábrica idealizou e por isso que ela colocou essas opções aí, né? Bom, as principais funções. O software, ele é web, ou seja, eu abro o browser, coloco o endereço de IP e está feito. Isso é muito legal, por quê? Porque toda vez que eu fizer uma atualização de firmware na processadora, o software está atualizado. E eu não corro o risco de ter o software numa versão em um computador e a processadora com outra versão. Tá? Que isso, para evento, é um problema. Porque isso também traz uma outra facilidade. Eu posso usar um computador dentro da empresa para montar o projeto e depois eu posso levar isso para o evento e utilizar outro computador para operar. Ou do tipo, pô, mandou a processadora e esqueceu de mandar o computador. Beleza, pega outro notebook lá, espeta, configura o endereço IP e bola. Vamos embora, está feita a brincadeira. Não tem que me preocupar com a versão, nada disso, né? E uma outra questão muito importante do software é que eu posso ter vários computadores plugados a ela, usando um switcherzinho de rede, né? E cada um fazendo uma parte do projeto. Show de bola, né?
Seamless switch. Bom, isso aqui não é novidade, né? Hoje uma switcher que não seja seamless está fora do conceito. HDR, já está pronta para HDR. Faz 3D, tá? Já está pronta, porque ela chega a uma frequência de 144 Hz. Tem o multiviewer, né, que vocês estão vendo aí, que é o monitoramento de input e output, e EDID. Bom, aqui mostra como a coisa funciona, né? Então, o software ele funciona em PC, ele funciona também em iPhone, em iPad. Na verdade, qualquer equipamento que consiga abrir um browser hoje, está valendo. Tá? Está valendo. E aí, depois, isso é a parte do meu amigo lá, né? Que já falei muito. Uma outra função aqui interessante, isso aqui é engraçado que a gente até brinca, né? Eu já tive a oportunidade de fazer algumas demonstrações até para alguns dos senhores aqui, e a gente fala assim, quantos presets vocês precisam dentro do evento, dentro do job de vocês? Aí um pensa, fala, 10. O outro, quando eu uso muito, uso 20. Né? 2.000 presets. Aqui, mostrando a diferença, né, de SDR e HDR, quer dizer, como é que a gente tem um ganho bem interessante na imagem. Então, ela já está pronta para HDR. 3D. Multiviewer. O multiviewer, nós temos o multiviewer em 3 locais diferentes. Eu tenho num display, como nós estamos lá, que é isso aqui, que é uma conexão HDMI, certo? Até aí nenhuma novidade. Só que quando eu jogo essa comunicação através do RJ45, eu tenho também no software, que está gerenciando, e também no display dela. Ela tem um display, aqui está de costa para vocês, mas ela tem um display aqui, toque, entendeu? Que eu consigo ter o multiviewer ali também, né? Uma outra questão que a gente tem colocado, isso dá uma flexibilidade muito legal. Por quê? Porque, dependendo da necessidade do multiviewer, vamos supor que, de repente, o diretor técnico fala assim, olha, eu quero um multiviewer na minha sala, lá no 3º andar. Sei lá, estou inventando aqui. Né? E numa situação convencional é um pouco mais difícil. Né? Aqui não. Eu não liguei num switcher de rede, certo? É só levar essa conexão de switcher de rede para ele no 3º andar. E lá ele vai ter a opção ou de ver num display, né, porque aí vai depender dos senhores, ou os senhores cadastrarem ele no software e falar para ele assim, ó, você só vai ter como privilégio enxergar um multiviewer. E ele vai ter o software lá, né, sem problema nenhum. O famoso EDID, né? O que é o EDID, né? Você sabe melhor do que eu, que é o shake hands, né? Que é aquela coisa assim, que é o display conversando com a processadora, né? Então, a entrada falando com a saída. Oi, quem é você? Eu sou a processadora H-Series H5. Eu sou um painel de LED da Absen, versão XYZ. Que resolução você fala? Eu falo tal resolução, prazer em conhecer. Né? Então, o EDID ele pode ser... nós temos aí uma lista de presets, né? de pré-configuração, e temos aí a opção também de fazer um EDID customizado, que aí o meu amigo Ed vai falar em breve. Aqui uma seleção de produtos, né? Então eu tenho aqui entre H2, H5, H9, H15 e H15 Enhanced, que eu já vou explicar qual a diferença. Então, no caso do chassi H2, 2 unidades de rack, 5, 9, 15 unidades de rack. A quantidade máxima de cartões de entrada, não são inputs, são cartões. Lembrando que, dependendo do cartão, eu tenho 4 conectores e, às vezes, eu tenho só 1 ou 2. Então, são 4 cartões na H2, 10 na H5, 15 na H9, 30 na H15. Quantidade máxima de canais de entrada, 16, 40, 60, 120,
Máximo cartões de saída, 2, 3, 5, 10 e 16. Aqui nós temos a traseira do painel da H15, da H15 convencional e da H15 Enhanced. Qual a diferença, né? A diferença é o seguinte, que quando eu tenho uma Enhanced ao invés de uma convencional, nesse caso aqui eu consigo, aqui é input e aqui é output, né? Mas aí com a Enhanced eu já consigo colocar output a partir da quinta ou sexto slot. Então isso me dá uma flexibilidade maior de saídas. Uma outra questão é que a placa de comunicação com o painel, que é a RJ45, ela ocupa duas alturas dentro do rack, dentro do chassi. Ela ocupa duas alturas. No sistema, nessas mais convencionais, como é o caso da H5, da H2, na hora que eu removo uma dessa daqui, eu posso colocar uma placa de vídeo lá, só que eu consigo colocar uma placa só. Na Enhanced, eu consigo colocar duas, porque ela tem duas alturas. Com isso, dobra a capacidade de quantidade de placas de saída na Enhanced. Essa é a diferença, tá? Aqui é o painel traseiro da H9. Lembrando que da H5 até a H15 eu tenho opção de fonte redundante. Ela vem com uma fonte só, mas eu tenho opção de instalar a segunda fonte, tá? Normalmente a gente já vende com fonte redundante, porque a gente nem pergunta para o cliente se ele quer ou não. Já põe e acabou. Porque, primeiro, que a diferença de preço é muito pequena. E segundo, que é uma segurança, né, para a processadora. Essa daqui está com fonte redundante, apesar de estar conectado somente um AC. Aqui o painel da H5, que vocês estão vendo, quem está aqui presente com a gente está vendo aqui ao vivo. Aqui a H2. E aqui são as opções de cartões de entrada. Então, nós temos aqui uma entrada HDMI 2.0 com uma DisplayPort 1.2. Neste caso aqui, eu faço a opção de qual porta eu vou entrar, porque aqui é 4K 60 Hz. Então, ou eu entro no HDMI, ou eu entro na DisplayPort. 12G SDI, HDMI 2.0, DisplayPort 1.1, HDMI 2.0 com DisplayPort. E depois nós temos lá a HDMI, são duas HDMI 1.3 e duas HDMI 1.4, né? 4 3G SDI, 4 DVI, duas RJ45IP, que é aquela conexão de rede, VGA, vídeo composto com VGA. Depois aqui eu tenho as saídas, né? Então, as de 16 RJ45 com as fibras, a de 20 RJ45, o cartão lá de multiviewer, né? Onde eu tenho uma porta HDMI 1.3 e duas Ethernets. E aqui de saída eu tenho 4 HDMI 1.4 ou uma HDMI 2.0 loopado, né? HDMI entrada, a saída mais o loop dela. Okay? Então, essas são as opções de placas existentes hoje. Por que eu estou falando isso? Porque amanhã, fatalmente, a Novstar vai criar novas opções, vai criar novas placas. Aqui a fonte de 800 watts, né? De 100 a 240 volts, 50 a 60 Hz, que a única... a H2 não dá para colocar fonte redundante em função do tamanho do chassi, tá? Então, a única que não dá para fonte redundante é H2, mas das 5 em diante, todas elas. E aqui fica para a gente finalizar, um diagrama, né, de como a coisa funciona efetivamente. Então, embaixo aqui eu tenho todos os inputs, né, todos os equipamentos que estão gerando imagem, conectado aqui a uma processadora. Depois aqui nós temos a multiviewer, o controle e etc. Tá? E o resultado final, que são as telas. Aqui é a cereja do bolo, né? Esse produto foi lançado em 2020, no meio da pandemia.
a gente começou a fazer trabalho efetivamente no Brasil em 2021. Só que esse produto já está sendo vendido no mundo inteiro. Então, em 2021, a H9 ganhou um prêmio de melhor solução por essa Commercial Integrator aqui, Best Award. Então, já é um produto reconhecido mundialmente, já é um produto reconhecido por muitos mercados. Ah, no Brasil já tem. Tem. Já tá funcionando? Está. Já tem clientes usando, né? Vários clientes aí já estão usando. Já tem parceiros nossos que são empresas de locação, de rental staging, já tem lá para alugar. Então, quem precisar, Reality, ó, fazer um jabazinho para você aqui, hein, Beto? A Reality já tem H9 e H5 para locação, e deve comprar mais alguma coisa aí, né? Depois desse jabá gratuito, com várias opções de placas e etc. Então, já está rodando no mercado aí. Da minha parte era isso. Então, eu vou pedir para vocês agora um tempinho, nós vamos fazer um intervalinho aí, uns 15 minutinhos. O pessoal que está aqui vai tomar um cafezinho, etc. E a gente volta para o meu amigo aqui mostrar efetivamente tudo isso que a gente falou na prática. Obrigado por enquanto. Eu vou criar uma nova screen aqui com esse que está fora. Super simples, essa daqui, acredito que vocês estejam vendo, essa saída 4K ainda não estava habilitada. Eu criei uma nova screen, aqui em cima ele mostra quais são as screens, logicamente são as áreas que você vai trabalhar. Super simples, pegou, puxou, jogou, já está funcionando. Quando eu vim aqui na minha parte de programação, ele já vai estar aqui a minha nova screen, tá? É super simples, super fácil, não vai ter muito o que explicar dessa processadora, porque ela é muito intuitiva, tá? Deixa eu deletar ela aqui, só fiz uma demonstração. Passando por essa área que vocês viram que não é muito o que se fazer, porque ela é bem intuitiva, essa processadora é super simples, bem intuitiva, super prática. Eu até brinco com os meninos que eu estava ensinando que qualquer pessoa fora dessa área conseguiria mexer com um pouco de explicação, tá? Uma dica, quando vocês estiverem montando as suas screens, tem que lembrar que os presets que vocês gravarem, eles são por screen. Então, se você tem um evento onde você tem painéis de LED, retorno, vamos dizer uma plenáriazinha, você tem um painel de LED, você tem 2, 3 retornos, você tem que montar tudo dentro da mesma screen, tá? Ele não grava o preset de screens diferentes. Não sei se vocês estão me entendendo. Então, bom, vamos lá na parte de programação que vocês vão me entender melhor. Aqui, quando você cria a screen, se eu crio aqui um painel de LED diferente do tamanho e eu coloco as outras saídas HDMI, que seriam os monitores, e aqui ele ia me aparecer uma tela única. Em outras processadoras, seria aquela tela de programação mesmo. Se você soma as saídas, ele te dá uma tela única. Se você cria separada, ele te dá separada. Porém, lá você consegue gravar um preset que vale para todas. Aqui é por screen, tá? Então tem que se atentar a isso. Por que isso? Porque ela foi feita para trabalhar de diversas maneiras e a parte do screen, principalmente, você pode trabalhar com administradores diferentes. Digamos que você tenha um evento onde você tem várias salinhas, certo? E cada salinha tem o seu próprio painel. Você pode criar um administrador para cada salinha, certo? E em cada painel, você coloca, lógico, vai usar uma placa de centro para cada painel, e você direciona isso para cada administrador. E cada um opera a sua salinha com uma processadora só. Isso é bem interessante. Então, isso é um
uma das vantagens dela, né? Aqui a parte de programação também não tem muito o que se falar. Ela é muito intuitiva. Se você olhar aqui na parte esquerda, ele já te dá os inputs conectados. Ficou verde, já está conectado. Não tem muito o que se fazer. Você pode vir... Não vou nem mexer nessa parte agora. Você conectou, ela é muito prática. Conectou, ela já te dá o input automaticamente, tá? Você não precisa estar indo lá, criar, nada disso. A não ser que você vá mandar um edit para isso. Se você for mandar um edit, você tem que ir em outra parte de edit e mandar. Mesmo assim, verde conectado perfeitamente, vermelho não está conectado, até criou, mas não está funcionando de alguma maneira, tá? Ela ainda tem essas duas coresinhas que geralmente também tem em outras processadoras. Aqui a parte de baixo é um mosaico de inputs, mas isso é da parte de câmeras. Se você olhar aqui, temos duas abas que depois eu vou passar, é a parte daquele cartucho com RJ45, que é a parte das câmeras, ele te dá aqui a aba de presets. Aqui já são meus presets. Vou até trocar aqui só para vocês darem uma olhada. Esse é o meu. Esse daqui era um outro preset do Rogério. E a aba de controle. Super simples, super prático. Você vê que já tem apenas 3 abazinhas aqui. Uma parte de playback também, que você cria um playlist e deixa ele tocando, como em outras processadoras também. Aqui é a parte do black. Então ele zera. Você tá vendo? O pessoal de casa deve estar da live, tá vendo que não apagou para eles, mas no painel aqui apagou. Por quê? Porque eu estou trabalhando na screen do painel. Na screen da live, que eu estou mandando uma saída para a live, ele não apagou, justamente é o lance dos presets. E lembrando que tudo que tiver na screen é apenas nessa, as configurações valem só para essa screen, tá? Parte de freeze, sem novidade nenhuma. Aqui é um bloqueio e desbloqueio dessa parte de screen, para ninguém estar mexendo e tal. Aqui um negócio bem legal, que você já tem o brilho do painel diretamente aqui nela, tá? É o brilho da placa de send mesmo. Isso é bem interessante, você não precisa estar entrando lá no Novistar de novo para estar refazendo tudo, então você já tem praticamente tudo aqui. Aqui uma coisa bem interessante também de se falar é essa parte live aqui e take. Poxa, mas eu só gosto de trabalhar com preview. Beleza, tudo bem. A parte do preview, se você está com esse live desativado, você carrega o seu preview. Ali no software vocês estão vendo, só que aqui no painel não mudou. Quando você dá o take, automaticamente ele vai mudar. Voltei no preview. Aqui o pessoal está vendo lá na live. Dei um take, ele volta para o painel. Então você também tem o preview, tá? A parte do live ativada é igual em qualquer outra processadora também. Tá ativado o live, você clicou no preset, ele já vai direto, automaticamente. Bem simples, bem prático, bem funcional. Ela é muito intuitiva, que nem eu falei no começo, ela é muito... Não tem muito o que se fazer. Se você parar, olhar aqui, qualquer pessoa que mexe em processadora, vai ver que tá tudo na cara. Os principais recursos, as principais coisas que você precisa, tá tudo muito aqui. Então, o que acaba acontecendo, ela sendo muito prática. Tem um Light Vision ali, ó, que eu criei, vou até deletar. Light Vision, esse daqui.
Input. Que eu criei uma logo ali que eu estava testando antes. Set logo. Light Vision. Deixa eu desabilitar esse logo. Acredito que seja esse. Era esse mesmo. Então você também tem uma opçãozinha de logo no input, tá? Que você pode colocar por cima do seu input. Você entra, super simples também. Vem no próprio input, nos 3 pontinhos. Aqui você nomeia o seu input. Você tem um crop do seu input. Vou estar passando depois do logo. Você tem um set de logo. De repente você precisa, a cliente quer que você coloque a sua logo em algum lugarzinho do seu input ou da sua tela onde você esteja trabalhando. Você pode escrever ou carregar uma imagem, tá? Bem simples, bem prático também. Ó, que nem estava, habilitei, dei um OK, já aparece a login lá. Você posiciona, ele também tem a parte de posição, X e Y, tamanho da logo, size da logo, você muda uma cor. Isso na parte de texto, são coisas... Opacidade também, verdade. Para deixar ele em transição, mesclando. Isso daqui muito pouca gente usa hoje em dia, mas é bom estar dando uma passada. Uma coisa que muita gente usa e muito é o input, é o crop. A gente tem um crop do input. Se vocês verem aqui a tela de configuração, não sei se vocês conseguem ver essa telinha pontilhada aqui. Isso é a área que você vai estar pegando para o crop, tá? Desse input. Posicionou, vamos dizer que eu quero só essa telinha aqui. Vou pegar a parte daqui que eu acho que ali vai estar meio embaçado. Vou pegar a primeira parte aqui. Aqui o tamanho, aqui embaixo você diz o tamanho que você quer desse crop. Aqui a posição que você quer desse crop. Deu um OK. Ele te cria uma abinha aqui, ó. Se vocês olhar, os outros não tem. Depois que eu criei o crop, ele tem. Abriu, aqui você já vê, ó, o tamanho do crop, a frequência dele. Pegou, puxou, jogou. Já está na tela. Sem muita frescura, sem muito... Ela é muito simples. Eu estava falando para o Rogério até que muitas vezes eu trabalhei com muitas processadoras e é difícil eu gostar de uma assim que nem eu gostei da H por causa da praticidade dela, simplicidade, principalmente porque o pessoal que trabalha, vocês são técnicos, vocês sabem que você vai mexer numa outra processadora, você tem que ter um curso bem avançado para você saber cada funçãozinha daquela processadora. Essa daqui, por acaso você chegar no evento e você tiver um conhecimento básico de qualquer outra processadora, você consegue fazer ela funcionar. E se olhando muito, você já consegue mexer nela toda sem precisar de nenhum tipo de curso. Ela é bem prática. Aqui você tem a parte onde você tem os previewzinhos também, tá? Que isso é legal, tem muita gente que gosta. Ou a parte de lista. Que mais aqui? A gente... Falei já. Brilho do painel já passei. Essa parte aqui de OS é a parte de texto, que é tipo um lettering que você pode pôr. De repente você está trabalhando... Vai fazer alguma coisa que precise do lettering, você pode escrever aqui, ó. A gente até escreveu aqui, bem-vindos ao treinamento da série H. Habilitou. Você viu que aqui no preview já está funcionando, lógico, no painel ainda não. Aqui você tem umas configurações de opacidade, o estilo de fonte, o tamanho, a porcentagem de tamanho, velocidade do lettering, tá vendo? Aqui no preview você consegue já estar fazendo tudo isso. Aqui o tamanho desse lettering, tá? Essa parte cinza é exatamente o tamanho que você vai pôr aqui. Aqui tamanho, lógico, aqui X e Y, tá? Fez as suas configurações, aplicou, já está valendo
no painel. Muito simples, muito didático. Ah, o cliente chegou, pediu alguma coisa assim de última hora. Você consegue estar fazendo de última hora, tá? Lembrando que se tudo que tiver em live já vai na hora, tá? Então, por acaso você não está em live, você aplicou e não foi, é porque você não está em live e ainda tem que dar um take, tá? Para desabilitar, super simples, desabilitou, aplicou, já era. Parte de imagem, a mesma coisa, habilitou, carregou a imagem, configurou, aplique e foi, tá? Mais uma vez, eu gosto de frisar muito porque é muito simples. Não tem muito o que tá explicando e falando. Se você chegar próximo aqui dos layers, eu não sei se vocês conseguem estar visualizando. Ele te dá o nome do layer. Se eu tivesse mudando ali o nome do input, ele me daria o nome do input aqui. É que eu acho que está um pouco apagado. Aí aqui tem a visualização ou não desse input, o freeze, o bloqueio e um auto scale também. São coisas muito importantes que isso facilita muito a nossa vida. Preciso tirar qualquer layer da frente ou alguma coisa assim, bem xizinho, você desabilita ele. Aqui você habilitando ler, ele trabalha pixel a pixel, tá? Então aqui você tem o X e Y, tá? Vou até estar mexendo aqui para mostrar para vocês. Super simples, super rápido de configurar, super prático. Então é só saber fazer as contas certas e você já coloca ele na onde você quiser, do tamanho que você quiser, tá? Lembrando que ele tem que fazer a conta para você manter a proporção. Fez a conta da proporção, colocou o tamanho do layer. Você pode estar fazendo tudo isso no seu preview, com o live desabilitado. Colocou na posição, deu take, ele já foi. Tá? Vou até desabilitar o live aqui. Vou montar um presetzinho básico aqui. Volta o controle, input. Vou pegar um outro input qualquer. Tamanho dele, vou colocar qualquer tamanho aqui, tá, gente? Só para mostrar. Posicionei. Se eu quisesse vir aqui nos pixels, eu faria isso tranquilamente, porque é o mais certo, que eu estou fazendo só para demonstrar. Isso que vocês estão vendo ainda está no preview. Depois que eu dei o take, ele já apareceu aonde eu posicionei. Super simples. Não quero mais ele. Desabilitei ele do meu preview e dei o take e sumiu. O que mais eu tenho aqui? Aqui embaixo eu tenho um layout de mais ou menos como eu gostaria de montar isso daqui, ó. Você clicou no layout, de repente você precisa, vocês estão vendo aqui no preview, ele já me dá um básico disso daqui. Putz, mas esse daqui eu não quero. Não precisa muito. Pegou, jogou por cima só dele, ele já troca o input. Rápido, simples, é que nem eu falei, é muito intuitivo ele. Então você acaba não tendo muito até o que explicar. Fala um pouco sobre ele flipa o layer. Vou passar. Sim, essa parte aqui também é muito interessante. Isso. Isso é legal. Por exemplo, eu estou no layer 2, eu quero que ele vá para trás ou para frente. Não sei se vocês estão visualizando ali no preview. Ó, input 3. Vou mostrar aqui que ele estava com dois layers um por cima do outro. Ó. Super simples, super fácil, não tem muito o que
fazer. Isso daqui ajuda muito, eu já particularmente já precisei muito, eu acho que muitos de vocês também. Configurou, criou um preset lá e putz, o sinal que eu precisava tá atrás, tem que refazer tudo? Não, você vem na prioridade, algumas processadoras têm, mas essa também tem e é muito legal. O flip, ele tem para todos os lados, lembrando 90 graus cada um e desabilitado. Bem prático também, muitas vezes precisa disso também. A parte de salvar o preset, muito difícil, muito complicado. Você posiciona. O que você estiver fazendo dentro da screen, você vem aqui, salve preset, nomeia ele, difícil assim. Tudo que tiver dentro dela, tudo que tiver configurado dentro dela neste momento, é isso que vocês têm que só se atentar. Na hora que você der um save preset, ele salva tudo que está dentro aqui, tá? Então, de repente você precisa de um preset que não pode mexer em um outro input ou um outro ler, ele também tem que estar presente nesse preset, tá? Ele está na mesma posição, você deixa ali, coloca só o que você precisa a mais e salva ele. Aqui essa parte eu acredito que já foi. A gente vem para o Multiviewer. Aqui é onde tem as suas duas saídas, a Screen 1 e a mesa. Essa mesa é o que eu estou mandando para vocês na live. A Screen 1 é o meu painel. Aqui eu tenho a aba daquilo que eu estou online, só o que está valendo. Se eu desabilitar, eu posso estar configurando qualquer outro input que esteja na conexão, tá? Então ele te aparece tudo aqui. Você tem um customize que você pode criar do jeito que você acha melhor. A quantidade de inputs dela, ela tem um limite, tá? Para esse preview. Essa parte do preview é legal, que é o que o Rogério falou. De repente você cria um admin e quer mandar para um produtor em algum lugar, você, na parte de admin, quando eu passar lá, você vai ver que você consegue deixar habilitada apenas essa parte de Multiviewer para ele. Abriu essa parte de Multiviewer, dá um full screen para ele lá e ele vai ter a tela inteira para ele ver, tá? Aqui o device, ele mostra tudo que está conectado, lembrando que o que está verde é o que realmente está conectado, ficou vermelho, ele estava, mas não está funcionando por algum motivo. E o que está em branco é o que não está conectado, não está online. Aqui você tem a temperatura, algumas informações que ele te dá. Por aqui eu acredito que a gente não tenha muito o que falar. A parte de settings, que é bem legal, essa parte é muito importante. Você tem o edit, tá? Que são as resoluções padrões que todas as processadoras já têm, e você tem o custom. Quem trabalha com painel precisa muito desse custom. E ele tem e vai até os nossos 4K. Aqui ele não tá, porque esse cartão que eu estou mexendo ele não é o 4K de input, mas ele vai até o nosso 4K ou a resolução que você precisar, tá? Selecionou o input, aplicou e ele já manda, tá bom? Não tem muito segredo. Isso vale também para o output. Nossas resoluções máximas para o output também, tá? Bem simples, o edit eu acredito que todo mundo já saiba mexer. É só da questão de importar ou exportar o arquivo de edit. Sim, esse é legal também. A parte de exportar, lógico,
exportou aquilo que já está configurado aqui, ele cria um arquivinho de EDID. Deixa eu ver onde é que ficou esse arquivinho para mim ir buscar ele. Downloads. Para ir buscar, super simples. Tá aqui o nosso arquivinho que a gente exportou. Isso vale para outras processadoras também, ou para outros softwares que você cria o EDID. De repente você tem alguns EDIDs já que você precisa trabalhar padrão, para você não ficar criando toda vez. Você anda com esse arquivo, você consegue carregar aqui super simplesmente assim. Essa parte de PC Manager é a parte das câmeras, tá? É a parte onde você tem as configurações das câmeras. Você vai ter que criar a câmera, colocar o seu nome, o input, que no caso aqui está sendo o input 6. Você vem aqui o método que a câmera trabalha, isso vai ter nas câmeras, e aí as configurações das câmeras. Deixa eu só dar uma abordada aí. Deixa eu falar um pouquinho, que isso eu já testei. Então aqui é o seguinte, ó. Abre aqui para mim, por favor. Por que é input 6? Porque fisicamente o cartão está no input 6, ó. Se vocês forem olhar aqui, ó, tá no I6. Tá? Então ela identifica o hardware. Se a processadora não tiver esse cartão, não vai abrir nada aqui. Ou tá? se tiver mais, se tiver mais, ele vai te dar todas as opções de PC que tem aqui. Isso. Depois aqui, aí nós temos o input e esse daqui, ó. Aí, você tem 3 protocolos de configuração de câmera, tá? Então, isso aqui é para alinhar o software com a câmera PTZ, tá? Então, só vai funcionar se a gente estiver dentro desses protocolos. Ah, mas a minha câmera não fala nenhum desses protocolos, aí não vai rolar. Então, ela tem que falar esses 3 protocolos e a gente tem que falar a mesma língua. Então, se a câmera tiver, por exemplo, em RTSP, eu vou configurar o software aqui também para RTSP. Aí o que ela faz? Simplesmente ela lê a imagem que a câmera está captando e abre o input. Né? Depois a gente pega esse input e joga num layer qualquer aí. Beleza? Vai aparecer o input. Segue aí. Vai aparecer aqui na aba Network Inputs. Tá? Nessa aba aqui, depois que você configurou lá a câmera, fez todas as configurações, ele automaticamente aparece aqui nesta aba de inputs e daí é como qualquer outro input. Pode pegar, puxar para sua área e já vai estar funcionando. Parte de backup é onde você salva o seu backup daquilo que você está trabalhando. Lógico que automaticamente ela já salva tudo aquilo que você já está fazendo, é automático. Então, por acaso, fechou o software ou fechou o browser, alguma coisa, tá tudo salvo dentro dela, o que vale é ela. Por isso que o Rogério falou que você pode trabalhar com qualquer computador. Não preciso estar me preocupando se tem o software instalado, se está na versão certa, que acontece muito em outras processadoras. Aqui não, aqui, putz, mandei só a H5, chegou lá, cadê o computador? Não tem computador. Pega o computador de alguém lá, você vai abrir o browser e já vai estar todas as suas configurações aqui, tá? Bem simples também. A parte de export para você mandar para o seu pendrive, igual a qualquer outro, ele gera o arquivinho. A parte de browser, a mesma coisa. Já está aqui o nosso arquivinho, tá? Super simples. Parte de comunicação, que aqui é onde você pode mudar o IP dela, tá? O IP dela vem padrão esse, 192.168.0.10. Subnet de máscara padrão também, tá? Esse gateway é o do computador, mas vocês sabem como isso funciona também.
a parte de serial da porta, isso daqui você pode reconfigurar também, se vocês precisarem, tá? Mas o padrão é esse. Só explica para eles para quem funciona esses pontos de comunicação, que é para automação. Sim. Geralmente quando você está com alguma coisa externa, você precisa estar se comunicando pelo RS-232, você tem as configurações dela aqui, onde você tem que colocar igual na câmera. Igual na câmera, você tem que colocar todos os protocolos, a taxa de bits, os slots de bits, tudo aquilo que você precisa estar trabalhando e o que o outro software vai estar te pedindo, tá? Então aqui você faz essas configurações, aplicou, automaticamente vai estar lendo lá no outro software. Super simples. Aqui tem a parte de input, aquilo que você vai estar recebendo, e a parte de output, aquilo que você vai estar mandando, tá? Vamos lá, parte de Fury. Aqui é onde você pode fazer o update dela. Ela já está na última versão, essa nossa, o Rogério já atualizou ela. Mas super simples também. Baixou o arquivo, ele vai vir em modo zip, zipado. Não precisa extrair nada, nenhum tipo de arquivo. Do mesmo jeito que você baixou, você carrega aqui, ela mesmo já descompacta o arquivo e já carrega a configuração para atualização, tá? Então você não precisa estar se preocupando com extrair nada ou qualquer outro tipo de configuração. Baixou, puxou por aqui, mandou. Pode estar fazendo também via pendrive diretamente nela. Você vem aqui na tela, na telinha dela, e é o mesmo caminho. Device, settings, na parte de settings vai ter Fury Update. Aí ele vai estar te pedindo pendrive, você vai na parte de pendrive e carrega o arquivo, tá? Então ela tem os dois modos. A parte de reset, onde você habilita o reset all e aplica, ou a parte que você está configurando agora, que são as informações que você tem para Factor Reset. Parte de restart, às vezes você só precisa que ela restarta porque por algum motivo não carregou alguma coisa. Você pode dar um restart, ela já volta, tá? Super simples. Essa parte aqui de performance de vídeo, essa parte aqui é praticamente o... Como que eu vou falar? Habilitar o Genlock, habilitar o Play Streaming da área, que é aquela parte de estar online ou não, já deixar habilitado. A parte de transição, você pode deixar isso já programado. Corte ou fade, a duração do fade, tá? E aqui habilitar um device backup. O device backup, aqui nem o Rogério falou na apresentação dele, tem que ter uma outra processadora, o backup tem que ser o backup real, tá? Então tudo que tiver imputado aqui tem que estar imputado na outra. As saídas daqui, lógico, aqui do painel, os RJs, o redundância tem que estar na outra. Então esse é o backup real, tá? Então uma vez que você habilita aqui, ela vai te dar as configurações da outra. E caiu essa por algum motivo, isso porque tem a fonte redundante, tem tudo. Caiu até a fonte redundante dela, habilita a outra automaticamente, tá? Aqui é a parte que você entra em contato com eles. E aqui a parte versão de software. A parte de admin, User Manager. Essa parte é legal, que é a parte que eu estava falando para vocês das salinhas, por exemplo, ou até de mandar o multiviewer para o seu cliente do jeito que você precisar. Você cria um admin para ele. Vou criar um aqui só para dar de exemplo para vocês. Add
Vou pôr a minha senha. Não preciso pôr essas informações, tá? Aqui você diz o que você quer que ele visualize. Então ele só vai visualizar aquilo que tiver ativado. Então vou ativar aqui só o Multiviewer para ele estar dando de exemplo para vocês. Dou um OK, já está salvo aqui. Vou sair da minha área aqui só para mostrar para vocês. Isso ele vai estar fazendo lá no computador dele, lá onde ele estiver, pelo cabo de rede. Conectou, coloca o admin dele, coloca a senha, fez o login e ele só tem o Multiviewer, tá? Se você estiver trabalhando com outros operadores, você deixa habilitado aquilo que ele vai precisar utilizar, tá? A parte de settings está aqui a aba, mas você vê que também não tem nenhum tipo de configuração, tá? Então isso é uma coisa muito interessante dela, é muito legal. Eu já precisei trabalhar em eventos que eu tinha várias salas e aí você tem que colocar uma processadora em cada sala ali para o cara estar trabalhando. Lógico, tem outros processadores que você consegue estar trabalhando com alguns administradores, mas essa daqui você pode estar trabalhando uma quantidade de administradores muito alta. Você lembra a quantidade, Rogério? Quantos você quer? Bem isso. Você só vem criando e vai mandando. Quantos aí vocês querem? 10, tá bom? Pouco? 20? Pouco? 50? Pouco? 200? Pouco? Acho que 2.000. Processadora, eu não conheço nenhuma outra que te dá tudo isso de administradores para você estar trabalhando. Vamos aproveitar, já que eu vim aqui para a conversa de novo. Uma questão até que até um parceiro nosso aí, também um técnico bem credenciado aí do mercado, ele levantou a bola. O login padrão dela é admin, né? Login admin, senha admin, que é o padrão da Novstar e de muitos outros fabricantes. Ah, mas eu posso mudar a senha do login admin? Posso. Só tem um detalhe. Se vocês esquecerem essa senha, vai ser um problema. Ah, mas eu entro lá e dou um reset. Beleza, vai lá e reseta. Ela reseta e volta com a senha que vocês geraram e não com o admin. Porque senão ia ficar muito fácil. Né? Não vale. O técnico fala assim, peraí, vai lá dar um reset, voltou ao normal. Tá? Mas não tem jeito, esqueci a senha, ferrou. Tem um jeito, só que a gente vai ter que ligar para os nossos queridos amigos lá na China para que eles deem o caminho para a gente voltar a logar com um login especial para que a gente possa voltar o admin para admin. Então, assim, se puder, evite. Se tiver que trocar, fala, puta, não tem jeito, cara. Vai ter que trocar, porque é muita gente mexendo e, de repente, eu não quero correr o risco de alguém entrar e começar a sacanear. Não é nem sacanear, às vezes, por não conhecer mesmo, vai lá e tira um negócio que não poderia, tá? Guarda essa senha, registra ela, anota. Eu sei que essa geração mais nova aí é só celular e etc, mas o velho e bom papel de saber principalmente aonde está guardado funciona. O celular entendeu? Põe no grupo do trabalho. Então, então é assim, mudou a senha do admin, beleza, mudou a senha do admin, paciência, vai ter que mudar por uma questão de segurança, tal, gerou a senha XPTO. Grava essa informação. Na pior das hipóteses, se perder a senha, olha, não sei, tal, vai ter que entrar em contato com a gente falar com os nossos engenheiros de plantão e falar assim, olha, o cliente mudou a senha do admin e não consegue mais logar, como é que faz? Aí eles vão passar o caminho e a gente vai conseguir dar um reset para que volte isso ao admin, beleza? Isso tem que ter realmente uma questão de segurança, porque senão não precisaria nem ter senha, né? Se fosse fácil assim, não precisaria nem ter senha, mas tem justamente por causa disso. Então, é possível sim trocar a senha do admin, portanto, cuidado
para a hora de fazer isso. Uma outra coisa que eu queria que você voltasse um pouquinho, Ed, para a gente abordar, é na parte de layers lá, mostrar que ele tem um player aqui, né? Que você já mostrou a parte de como é que eu salvo o preset. Sim. Né? Então ele também tem um player. É óbvio que a gente tem que entender o seguinte, né? Para o pessoal que trabalha com evento ao vivo, principalmente corporativo, talvez essa função não faça o menor sentido. Mas eu posso ter uma situação, por exemplo, onde eu vou deixar ela em um evento, sim, mas uma instalação fixa. E que as informações vão ficar rodando lá sem nenhuma necessidade de interferência de um operador. Um museu, uma apresentação específica. Então ela já vem com um player embarcado. Isso é legal. Então eu monto lá os cenários, né? Eu monto lá os presets e falo para ela, ó, roda aí. Isso, vamos gerar aí, por favor. Vamos aproveitar esses 3 presets que a gente tem criado. Abriu a parte de playback, ela já te dá todos os presets que você criou. O Rogério deu um exemplo muito bom. Digamos que você esteja lá com um museu, alguma coisa, tem que ficar trocando as telas e tal. Você coloca a duração, vamos dizer que você tenha várias telas e cada uma vai estar com um computador ou alguma coisa assim, uma imagem separada. Você põe uma duração de transição do preset e você escolhe aquilo que você quer adicionar. Adicionei esses 2 presets, só para dar um exemplo. Então, aí nesse caso ele já executa automaticamente e vai ficar executando aquele tempo, né, que o Ed falou, é o tempo que ele vai levar para fazer a transição, que é o tempo em segundos. E ele vai ficar rodando até que fisicamente o operador vá no software e pare essa operação. Então, uma operação que eu não tenho que ter interferência de ninguém, porque vai ficar rodando só aquela sequência de slides, eu deixo isso fazendo automaticamente. E deu. Aqui na parte do playback, aqui ele vai estar mostrando o que vai estar rolando, mas lá na live vai estar aparecendo o software. Aqui na parte do software, ele deu pause, ele vai voltar e ele vai ficar fixo no último preset que você deixou, tá? Então você deu pause, parou nesse preset, por algum motivo você precisa pausar ele para no último preset que estava online, tá? Isso é muito importante saber. Carregou o outro preset, mandou e ele já foi. Acredito que ela é tão simples que seja isso, né, Rogério? Tenha muito que explicar alguma outra função que você lembra? Na verdade, eu acho que a gente conseguiu abordar, se não sei, muito próximo do 100% aí, né? Ela é tão simples, como o Ed já disse, que não dá nem para fazer um avançado, né? A gente já faz tudo. Não tem o que... Se fosse outras processadoras aí, a gente tem que fazer o básico, o intermediário e o avançado. Porque é tanta coisa, é tão complexo que até a gente tem dificuldade de entender, de saber tudo. E, sobretudo, sai uma versão nova, vamos estudar de novo e tal, porque realmente é bem complicado. O objetivo aqui foi mostrar para vocês a praticidade, a facilidade e, sobretudo, falar o seguinte, olha... Só a Novistar tem uma processadora que conecta direto com o painel de LED. Pronto, mas ninguém tem. Sobretudo a questão de recursos, né? Então, muitos do que estão aqui, talvez nos ouvindo, podem falar assim, mas ela não tem algumas funções como tem a processadora XPTO, né? Algumas coisas para evento realmente não tem, né? Tipo, você... ajustar os layers já com a horizontal e vertical travada,
gerar alguns recursos de sombra, o chroma key, enfim, tem algumas funções que ela não tem, pelo menos ainda. Mas hoje em dia, para você quantos eventos você usa essas funções? Essa é a pergunta. Você precisa dessas funções? Lógico que você vai pagar uma processadora desse tamanho. 90% dos eventos hoje, você não utiliza essas funções. Essa é a solução com preço desse tamanho. E bem colocado, obrigado, bem colocado. Porque, na verdade, assim, vamos falar no chroma key, né? O chroma key hoje, como já teve casos até de parceiros que nos falaram a respeito. Mas com a integração social, quando eu faço um evento, é de bom tom que eu coloque libras, né? Que eu coloque, que eu possa trazer essa população que tem esse tipo de deficiência. E a Libra vai ajudar nesse sentido. Então, por isso que utilizo o chroma key. Bom, beleza, você precisa usar o chroma key e a H não tem. Dependendo do software que vocês utilizarem atrás desses equipamentos como o Player, ele tem, né? Para quem usa projetor, por exemplo, que não é nem o caso de projetor aqui, porque essa é uma processadora mais voltada para painel de LED, embora dê para usar com projetor também. A gente já montou até configurações aí para o cliente usar com projetor. Com as cartuchos HDMI. Tira essas placas aqui de RJ45, coloca tudo placa de vídeo e deu, tá? Mas são recursos que você encontra aí no Resolume da vida, em outros softwares populares aí que vocês conhecem muito melhor do que eu até, e são softwares baratos e que resolve isso. A questão é, a diferença de preço entre uma processadora high-end, de uma processadora que tem esses recursos, de fazer lá o sombreado de borda, de fazer os ajustes do layer automaticamente, e etc, etc, custa pelo menos 3 vezes mais do que uma dessa daqui. Aí é questão de fazer conta. E nem sempre com a mesma quantidade de layer, nem mesmo com a mesma capacidade. Não vai ter a mesma capacidade. Não vai falar direto com o painel, vai precisar de uma controladora. Exato. Né? É isso. Então a gente precisa entender o seguinte, o que é melhor, o que mais faz sentido. Não é? Mas olha, 95% dos eventos que a empresa que eu trabalho, ou da minha empresa, utiliza todos esses recursos aí. Perfeito. Nós vendemos também processadoras dessas que eu chamei de high-end. Fiquem à vontade. A gente não vai ficar nem um pouquinho triste em vender para vocês uma processadora high-end. O que a gente está colocando para vocês é que determinada situação, e hoje até, acho que vai atender uma gama aí de opções enorme com essa linha de produtos, né? Agora eu quero colocar uma pergunta aqui, deixar na mesa para vocês pensarem. Quanto que os senhores estão conseguindo cobrar do cliente de vocês? Boa pergunta. Cada vez pedindo mais, cada vez pagando menos. Como é que rentabiliza uma processadora que chega fácil a R$500 mil hoje? Não tem como, né? Até tem. Mas assim, só eu não acho consegue que cobrar por ela. Pois é, eu acho que são situações que a gente tem que avaliar e entender, né? Então, de repente, aquele carro que a gente entende como carro básico, ele vai atingir um público, né? Mas nem todo mundo consegue ter uma Mercedes CLK. Ou eu estou enganado? Senhores, eu acho que para o pessoal online é isso, né? É isso. Se vocês tiverem dúvidas aí, quiserem deixar no chat, a gente vai responder assim que possível. Deixa aí à disposição os nossos contatos. Light Vision, se quiser nos visitar, lightvision.com.br, esse é o nosso site. Eu sou o Rogério, mais uma vez, fico à disposição, sou gerente de produtos da Light Vision. Fico à disposição de vocês, se quiserem aí
me encontrar aí, o meu telefone, o meu WhatsApp tá mais divulgado do que de médico, entendeu? Que médico parteiro, tá? O pessoal às vezes me chama aí fazer umas perguntas até técnicas, mas fica à vontade. O Ed, obrigado, parceiro. O Ed, ele tá ajudando a gente aí e também de vez em quando dá um suporte aí, né, para a moçada aí, né? Sim. De vez em quando o pessoal chama ele lá para entender um pouquinho sobre configuração e tal. Então, o Ed tem trabalhado com a gente aí. Muito obrigado mais uma vez pela parceria, pela ajuda. Obrigado à Novstar. Muito obrigado por estarmos aí juntos, por essa linha maravilhosa de produtos. Uma outra questão também que eu quero comentar com vocês é o seguinte: todos os inputs que vocês estão trazendo para a gente, né? Todas os features, todas aquelas necessidades, a gente está reportando isso lá para a China. A gente está reportando isso para o time de desenvolvimento da Novstar. Então, muitas funções são software, são ajustes de software. E, fatalmente, o que for possível implementar e o que for dentro do projeto deles, eles vão implementar e vão saindo aí as atualizações, que a gente vai só baixando esses firmwares e fazendo as atualizações das processadoras, tá? Então, o feedback de vocês também é muito, muito importante, muito interessante. Eu agradeço mais uma vez aí a Novstar, a Light Vision, a diretoria da Light Vision, pela responsabilidade, né, que foi nos colocado de estar aqui falando em nome deles. Mas muito obrigado, espero ter atingido aí os objetivos. Espero que esse curso tenha levado até cada um de vocês, ou plantado alguma sementinha, e sobretudo mostrar o seguinte: ó, esse produto ele já é uma realidade no mercado. Ele já está na mão de muitas empresas e cada vez mais será utilizado. Então, quanto mais vocês puderem entender esse produto e começar a aprender e começar a usar eles, vai ser excelente. A gente vai estar sempre à disposição para atender com vocês. Acho que do pessoal que está online é isso. Muito obrigado por participar, por nos prestigiar. E agora a gente continua um pouquinho mais aqui com o nosso pessoal presencial, porque a gente vai dar a oportunidade aqui do hands-on, que aí é só para o pessoal que está aqui com a gente. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos. Valeu.